Capítulo 9. A arte de ler as pessoas. Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Lao Tse. O poder começa com a leitura. Quem lê livros tem conhecimento. Quem lê pessoas tem vantagem. Maquiavel dizia que a maior arma de um príncipe não é a força, mas a percepção, a capacidade de enxergar intenções antes que se tornem ações. E hoje, mais do que nunca, essa habilidade é o divisor entre líderes comuns e estrategistas excepcionais. O corpo fala o que a boca cala. A neurociência comprova que 93% da comunicação é não verbal. Apenas 7% das palavras transmitem o que sentimos. O restante está na voz, no olhar, na respiração, no ritmo e nos microgestos. Isso significa que enquanto alguém tenta te convencer com palavras, o corpo dela já contou a verdade. Todo ser humano possui uma linguagem corporal única, mas o cérebro humano é programado para detectar incoerência. Quando alguém diz "estou bem", mas o corpo mostra tensão, o cérebro capta o conflito e ativa a desconfiança. Por isso, o primeiro passo para ler os outros é calar a pressa de ouvir e começar a observar o que não é dito. Os 3 canais da decodificação humana 1. Microexpressões faciais. São reações emocionais automáticas que duram menos de 1 segundo. A ciência de Paul Ekman identificou 7 universais: raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, surpresa e desprezo. Quando alguém sente algo genuíno, essas microexpressões escapam antes que a máscara apareça. 2. Postura corporal. O corpo se expande quando há confiança e se contrai quando há submissão. Ombros curvados, pés voltados para a saída, mãos protegendo o abdômen, tudo revela defesa. Já quem domina o ambiente ocupa espaço, move-se lentamente e mantém contato visual. 3. Tom e ritmo da voz. A voz é o espelho do sistema nervoso. Quando há ansiedade, a voz treme. Quando há domínio, a voz desce, desacelera e comanda o espaço. Quem domina esses 3 canais lê pessoas como quem lê um mapa. A psicologia da incoerência. O cérebro humano busca coerência quando o que alguém diz, sente e faz estão alinhados. Quando há dissonância, ele sinaliza perigo. Por isso, todo grande líder deve aprender a detectar micro-incoerências. Palavras positivas com expressão facial neutra. Riso forçado com olhar frio. Entusiasmo verbal com corpo retraído. Essas pequenas rachaduras revelam intenções escondidas, hesitação ou até manipulação. Em negociações, relacionamentos ou vendas, ler incoerências é como ver o futuro. Você percebe o não antes que ele seja dito. O jogo da observação silenciosa. Ler pessoas não é invadir, é perceber padrões, e o segredo está no silêncio. Maquiavel observava horas antes de agir. Ele dizia que os homens mudam suas palavras para esconder, mas repetem seus gestos sem perceber. Quando você observa com paciência, começa a notar ciclos. O gesto que aparece toda vez que alguém mente, o olhar que precede uma decisão emocional, a mudança de voz antes de um pedido importante. Esses detalhes são como rachaduras no vidro da máscara humana. E quem aprende a vê-los, enxerga a verdade antes dos outros. A neuroleitura das emoções. O cérebro humano, processa expressões alheias em menos de 200 milissegundos. Ou seja, você sente o outro antes de pensar sobre ele. Isso significa que o líder treinado pode usar a própria empatia como ferramenta de leitura. Ao observar alguém e se perguntar internamente: o que eu sentiria se estivesse nesse estado? O cérebro ativa neurônios espelho, recriando a emoção no próprio corpo. Você, literalmente, sente o que o outro sente e, assim, entende o que ele pretende. A leitura estratégica em negociações e liderança. 1. Observe o primeiro segundo. O corpo revela mais na chegada do que após minutos de conversa. O olhar inicial
mostra o real estado emocional. 2. Note os contrastes. Se a pessoa muda de postura ao falar de determinado assunto, há emoção ligada a ele. 3. Use perguntas de profundidade. Perguntas abertas. Como você se sente sobre isso? Forçam o outro a revelar o estado interno pelo tom e ritmo. 4. Controle o seu próprio estado. Quanto mais calmo você estiver, mais nítido será o campo de leitura. 5. Não julgue, apenas perceba. O julgamento bloqueia a percepção. O observador silencioso enxerga mais longe. Exemplos históricos: César, Lincoln e Jobs. Júlio César lia o medo nos rostos dos senadores e soube o momento exato de tomar o poder. Abraham Lincoln era mestre em detectar mentiras apenas observando-se a expressão dos generais e evitou emboscadas fatais. Steve Jobs percebia quando alguém não acreditava no projeto e removia da equipe sem hesitar. Todos tinham algo em comum: liam antes de reagir. Reflexão final. A arte de ler as pessoas é a arte de enxergar a alma através do corpo. Não é manipulação. É percepção consciente. E o líder que domina essa arte nunca é surpreendido, porque vê o que os outros sentem antes que digam. Maquiavel dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. O estrategista moderno faz o contrário. Ele sente para ver, e por isso sempre está um passo à frente. O poder é a leitura silenciosa da natureza humana.